nosso episódio de hoje aqui no Inspira Talks, a gente vai falar sobre como ser mãe e profissional de muito sucesso ao mesmo tempo, embora o mundo inteiro diga que isso é impossível, ser muito bem-sucedida nessas duas áreas da vida. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra e potencializa a força da nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, força criativa do universo, harmonia que une tudo o que vive. Aqui a gente fala sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida muito mais leve e mais abundante. Esse é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder e realização. Se você está chegando agora, muito prazer. Meu nome é Lila Inspira, eu sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante, mãe, artista e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata o direito natural de toda mulher de viver uma vida muito mais leve e mais abundante. A gente é muito importante que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe os nossos episódios. Isso ajuda, faz com que as plataformas distribuam cada vez mais os nossos conteúdos. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar no YouTube e no Spotify. Por isso, para você não perder nenhuma novidade, nenhum episódio, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje o tema do nosso episódio é como ser mãe e profissional de muito sucesso, embora o mundo inteiro diga que é impossível ser muito bem-sucedida nas duas áreas da vida, maternidade e carreira, negócio, empreendedorismo, com ela que é esposa, mãe, pós-graduada em injetáveis estéticos e dona de um legado que já impactou mais de 10 mil alunas. Ela que começou a sua trajetória profissional aos 16 anos, em uma época onde a estética sequer era reconhecida como profissão. Apaixonada pela beleza, pelo bem-estar e pela autoestima, ela transformou sua paixão em propósito de vida, fundou a Lígia Baradel Academy, uma escola que ajuda mulheres a entrarem no mundo da estética com humanidade, competência e reconhecimento. Águias soberanas, recebam com muita alegria Lígia! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Lila. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui ao seu lado, conversando. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz de te receber aqui. A Lígia, que também é uma águia soberana, ela, inclusive, me reconheceu num evento presencial, era minha aluna já, falou assim, Lila, foi lá atrás de mim. Exatamente, tirar uma foto. Tirar uma foto foi uma alegria. Me conectar com você ali presencialmente, aquele dia já tem alguns anos. Faz um tempo já. E agora a gente está cuidando das minhas sobrancelhas, ela que, inclusive, está removeu já, finalizamos o processo. E eu tô muito feliz aqui com as minhas sobrancelhas novas. E muito feliz de te receber aqui também, Águia Soberana maravilhosa. E eu quero começar puxando um assunto de bastidor que a gente estava falando aqui há pouco, sobre o início da sua trajetória na beleza. A gente falou aqui na introdução que antes a estética não era reconhecida como uma profissão e muitas pessoas olhavam para profissionais dessa área com um certo preconceito, e você passou por isso lá no inicinho e ao longo dessa trajetória. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, porque existe algo em comum entre muitas de nós, que é começar uma carreira nova ou recomeçar, construir uma história nova e a gente se deparar com opiniões externas, com crenças externas de outras pessoas que muitas vezes podem nos impedir ou nos sabotar se a gente permitir que aquela ideia, que aquela crença
cresça dentro da gente. Você passou por isso e eu gostaria que você compartilhasse com quem está do outro lado um pouco sobre essa história e como que você fez para deixar para lá essas opiniões externas e seguisse o seu caminho na direção que a sua alma vibra. Maravilha. Bom, eu realmente comecei muito nova, aos 16 anos de idade, a trabalhar nessa área. Em 2001, essa profissão realmente não era reconhecida como profissão. E passa-se alguns anos, eu fiz alguns cursos livres para entender um pouquinho mais sobre essa área. E aí, quando eu decidi, então, me especializar mais e buscar uma graduação de nível superior, uma faculdade, eu decidi, então, fazer a faculdade de Estética e Cosmetologia. E antes disso, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Era uma faculdade nova, né? Era um curso novo dentro de uma universidade nova. Era caro na época. E aí, eu tive até um tio que falou para mim, não, olha, você tem que fazer uma faculdade, vai lá e eu te ajudo. Eu falei, maravilha, vamos fazer. E aí, como eu já trabalhava na área, eu não tinha dúvida que aquele era meu propósito. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, eu entrei na faculdade aos 19. Mas eu não tinha dúvida que era isso que eu queria. E eu sempre ouvi um conselho que eu sempre acreditei do meu pai, que sempre falou pra mim, eu perguntava, o que eu tenho que fazer da vida, né? Qual é a minha profissão que eu tenho que seguir? E ele falava assim pra mim, seja feliz. E aí, eu já estava atuando na área, muito realizada, muito feliz. Profissão não reconhecida. E falei, vou fazer a faculdade. E aí lá, quando eu falei com o meu tio que ia me ajudar, eu falei, olha, passei na faculdade, quero agora fazer. Ele, ai, que ótimo. Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer Estética e Cosmetologia. Aí ele falou, não, esse não. Esse não. Esse eu não, esse não dá. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Amo ele de paixão, não tenho zero rancor. Mas o que eu fiz? Poderia ter desistido. Poderia ter falado, não, eu não vou conseguir. Porque, de verdade, a faculdade era mais alta que o salário que eu ganhava. Simples assim. E aí eu falei, eu vou dar um jeito. Eu já, nessa época, estava noiva. Então, conversei, né, com o meu noivo. Porque eu comecei a namorar muito cedo, então conversei com o meu noivo e falei pra ele, eu falei, olha, eu vou precisar fazer essa faculdade, eu preciso. E aí nós nos organizamos e ele me ajudou, né, porque ele já trabalhava também. E aí ele foi um incentivador grande pra mim, falou, não, vamos. E foi suado, não foi fácil, foi desafiador. Né? E aí eu tinha que trabalhar um pouco mais para ganhar mais, para conseguir tentar pagar a faculdade, ao mesmo tempo que tinha as outras coisas para pagar, do casamento, enfim. E deu certo, né? Fiz a faculdade, terminei e não me arrependo nem um pouco, porque depois a profissão de fato foi reconhecida, regulamentada e tudo mais, né? Estou aqui hoje levando essa parte da estética para muitas mulheres e realmente provando e mostrando que sim, nós somos capazes, desde que você esteja determinada a chegar no seu objetivo final. Eu estava pensando aqui, numa outra pergunta, que eu acredito que vai ajudar quem está do outro lado e não tem um incentivo nenhum, zero, nem apoio, que é o caso de muitas mulheres. A Gil, que esteve no episódio anterior, foi o caso. Ela precisou tomar essa decisão até escondida do marido, de seguir o caminho dela. E que bom que ela tomou, porque deu certo. Você acredita que se você não tivesse tido o apoio financeiro, inclusive, ali em partes, do seu noivo na época, você teria ainda assim seguido nessa direção? Olha, eu vou ser muito sincera. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma determinação grande dentro de mim, principalmente naquilo que eu de fato acredito. Naquilo que eu acredito, eu coloco muita energia, muita força naquilo que eu amo, naquilo que eu acredito. É difícil essa pergunta. Eu acredito que se ele fosse neutro, talvez eu seguiria. Mas se ele fosse contra, seria bem desafiador para mim, confesso. Porque nós estávamos prestes a casar. Talvez se ele falasse, não te apoio, não acho. Olha, seria bem difícil. Não seria fácil. Mas talvez também, nós estávamos prestes a casar. Não sei se eu casaria, tá? Porque... É isso que eu imaginei, assim, vamos interromper os planos. Exatamente, porque assim, eu acho que um relacionamento, ele precisa ter isso.
um tem que apoiar o sonho do outro, na minha opinião, sabe? Desde que não fira nenhum princípio, nenhum valor, obviamente. Um tem que estar… E eu sou muito essa mulher, essa parceira, essa esposa. Eu sou assim. Eu apoio todos os sonhos, os desejos, sabe assim? Eu sou essa. Então, se eu não tivesse esse ser humano do meu lado… A chance era grande, embora eu amasse, óbvio, né? E ia ser uma decisão super difícil e tudo mais. Mas a chance era muito grande de eu falar, olha, então vamos lá. Eu preciso de um parceiro, eu preciso de uma pessoa junto comigo. Eu acho, na minha opinião, todos precisamos. Eu acho que isso faz parte da vida. E quem não está junto e não quer caminhar junto… Seria muito bom a gente olhar bem e verificar se a gente quer continuar essa caminhada com essa pessoa. Perfeito. É fundamental o casal, os dois estarem ali na mesma direção, um apoiando o outro, um contribuindo para que o outro se desenvolva, se expanda cada vez mais. E quando a gente está caminhando os dois na mesma direção, eu falo no sentido profissional e de negócio, inclusive, melhor ainda, né? E vocês trabalham juntos hoje, né, Lígia? Exatamente. Você sabe que esse era um dos meus maiores desejos. Comecei a trabalhar, fiz a faculdade, me casei durante a faculdade. Decidi trabalhar em outros lugares e aí fui sempre, né, trabalhando e crescendo, e crescendo, crescendo no meu trabalho. E aí chegou um momento na minha vida onde eu comecei a dar aula numa instituição de ensino. Foi incrível, tive uma experiência maravilhosa. E aí tinha, né, já uma bagagem muito grande. E aí ele comentou, ele falou assim, por que você não dá curso, então, de determinada técnica? Eu pensava, mas será que eu sou tão capaz assim? Aí eu parei, refleti na minha vida, falei, poxa, eu já estou há bastante tempo na área, eu já dou aula, né? Já estou exercendo essa profissão de professora também. Por que não? E aí a gente começou, né? Demos o primeiro curso. Na época eu fazia praticamente tudo, se não tudo. Mas a parte de vendas era tudo comigo, tudo eu fazia. E aí o primeiro curso aconteceu. E eu imaginei que talvez não acontecesse o segundo. Não sei. Eu falei, será que de fato é esse o caminho? Aí quando aconteceu e realmente eu percebi o quanto foi impactante ajudar outras mulheres a experienciar e viver um pouquinho, entre aspas, da vida que eu tenho, que é trabalhar, que é poder cuidar do filho, que é poder também ser esposa. Eu falei, poxa, olha o impacto que eu posso causar, né? Na grande maioria das mulheres. E aí nós decidimos continuar. Ele fazia a parte de marketing, então ele dava uma palestra de marketing na época. Era o apoio que ele dava, lógico, apoio operacional lá no dia do curso mesmo, do evento. Mas aí aos poucos, ele trabalhava numa empresa. E aos poucos, as coisas foram acontecendo para que ele viesse trabalhar comigo. E é o que eu falo que eu sempre desejei. E tudo que eu desejo na vida… Eu falo que acontece, porque eu realmente desejo com todas as minhas forças e almejo, sabe, aquilo. E hoje ele trabalha comigo já há 10 anos que ele trabalha comigo. E é uma vida, né, praticamente. Desde que a Lígia Baradel Academy nasceu, praticamente. Porque logo que nasceu, ele já veio trabalhar 100% comigo. E hoje ele cuida de muita parte que eu também não domino muito. Que eu acho que essa é o equilíbrio. Né? A gente saber aonde a gente domina, saber aonde a gente não domina e organizar para que as coisas fluam. Então, realmente hoje é maravilhoso. A gente é uma dupla, assim, eu falo que é uma dupla dinâmica, uma dupla imbatível. Porque tudo que eu faço de bom, ele faz outras coisas maravilhosamente bem. Então, sabe, a gente se conecta muito e um apoia o outro. Essa é a realidade minha também com o Robson. A gente hoje trabalha juntos. Nós dois somos engenheiros, ele estava trabalhando com obras há não muito tempo atrás, mas há, acredito que 3 anos, ele veio trabalhar comigo. Hoje ele é sócio e é exatamente isso. A gente se divide entre setores da empresa que faz mais sentido para ele, outro faz mais sentido para mim, por exemplo, estar aqui. Embora eu já tenha falado com ele que ele tem muito jeito para
criação de conteúdo humorístico e entretenimento. Sim, você, se quiser saber mais sobre isso, quiser ver um vídeo do Robson, vocês que me acompanham e conhecem o Robson, comenta aqui que a gente vai preparar alguma coisa para vocês. Mas é muito gostoso a gente trabalhar juntos, em casal, todos os dias ali naquela mesma direção. E, Lígia, o que você diria para a mulher que hoje não vive essa realidade? Ela está seguindo a jornada dela sozinha, tá empreendendo, mas o marido faz uma outra coisa, tá numa outra direção, num outro caminho. O que a gente pode dizer para essa mulher para que ela ou continue seguindo a direção dela, ou para que ela, de alguma forma, faça com que o ambiente ele se torne favorável para que essa união, não só dentro do relacionamento, mas também no negócio, ela aconteça de alguma forma? Olha, eu acredito muito que quando você tem um objetivo muito bem definido na sua vida, nada nem ninguém te para. Isso para mim é muito claro. Nenhum obstáculo. Você pode até dar uma diminuída na sua velocidade, mas não pode parar. Eu acompanho e tenho muitos casos de mulheres que já fizeram cursos escondidas, do marido, né, e tudo mais, que os maridos não apoiam, que os maridos acham que elas só se dedicam a fazer curso, tal, mas é uma profissão que realmente não traz muito retorno. Tem o caso de uma colega pessoal que, inclusive, acabou até, infelizmente, se divorciando por conta disso. Porque o marido sempre falava que era algo... E hoje ela tá, assim, voando, sabe? Tem uma empresa incrível. E ela não parou. Que pena que não deu certo o relacionamento nesse sentido, né? Porque o marido acabou não apoiando e tudo mais. Mas eu acho que a gente não deve parar. E não deve fazer com que ninguém impeça isso da gente. Só que para isso, a gente tem que também mostrar seriedade. A gente tem que mostrar comprometimento com o nosso negócio. E eu falo negócio... Muita gente pode pensar, então tem que ser um negócio, né? Tem que ser assim, uma empresa gigante com vários funcionários. Não. O seu negócio é a sua maca, né? O seu espaço, sua loja, não importa, pequena, que você tenha. E se você tem 2 clientes, é o seu negócio. E você tem que se dedicar ao máximo para isso. E quando você se dedica 100% para o seu negócio, seja ele o tamanho que ele for, você vai expandir. E você vai fazer com que o outro... seja o seu marido, né, ou qualquer outro familiar que possa te colocar para baixo, ele perceba o quanto você impacta outras vidas, o quanto você contribui e o mais importante também, né, o quanto você tá feliz e tá bem. E aí a chance dele entender e se voltar para você e falar, não, tá, eu acho que tá no caminho certo, eu acho que realmente é isso, e ele vai entender. Eu amo um livro que fala Porque os Homens Amam as Mulheres Poderosas. Inclusive, eu emprestei esse livro para alguém, não sei nem onde tá esse meu livro. Mas eu emprestei, eu fico super feliz de realmente, assim, né, modo de dizer não saber onde está, porque eu já emprestei para algumas mulheres. E é muito incrível aquele livro, sabe? Porque mostra realmente as mulheres poderosas. E não tem nada a ver com a mulher que hoje algumas pessoas colocam, né? Que são mulheres que não entendem o feminino, mulheres que não entendem o seu propósito, que não entendem o seu lugar. Porque a mulher tem o seu lugar, o homem tem o outro, né? Cada um tem o seu espaço. Mas tem a ver com você, de fato, mostrar para ele e para a sociedade que você é uma mulher que consegue contribuir de uma forma muito positiva e que você depende, sim, talvez de um apoio, porque é natural a gente falar isso, né? Que a gente depende de um apoio, é bom isso pra gente. Mas que o nosso propósito ele é maior do que qualquer apoio que a gente talvez não tenha. É importante um apoio, faz muita diferença. Agora, eu acredito que a gente não dependa dele, né? Porque se a gente estiver num lugar de dependência desse apoio e esse apoio não acontece, a mulher que está do outro lado pode se ver num lugar sem saída, né? Isso. Mas algo que você trouxe que é fundamental também é se você não se leva a sério, o que te faz pensar que os outros vão te levar a sério? Se você não se valoriza, o que te faz pensar que o outro vai te valorizar também? Em primeiro lugar, é você se levar a sério o seu negócio. É você se valorizar, valorizar o seu negócio. Como consequência,
todo o resto, o externo vai ser um reflexo dessa valorização, desse levar a sério. É por aí, né, Lígia? Exato. Tem uma frase que eu amo, que é o slogan de uma empresa que eu trabalhei. Era o slogan, não é mais hoje. Mas eu levo ela pra vida. Que fala assim, de bem com você, de bem com o mundo. E tem a ver com o seu negócio também. Se você tá de bem com você, você vai estar de bem com o seu negócio. Você vai estar de bem com o mundo. E não importa o que o mundo te dê, você segue em frente. Quem você é e quem o seu negócio pode vir a ser não pode ser um reflexo de fatores externos. Precisa ser o resultado da sua identidade interna, é do interno. O externo é um reflexo do interno e é fundamental que você, mulher que está aí do outro lado, entenda isso e, em primeiro lugar, se veja como responsável, como autorresponsável por tudo aquilo que acontece externamente, inclusive o apoio de outras pessoas ou outras pessoas acreditarem em você, mas você seguir mesmo que outras pessoas não acreditem. E é até mais do que apesar do outro não acreditar. Mas exatamente pelo fato do outro não acreditar, eu vou fazer acontecer. Exato. Tem que dar mais gás, mais combustível pra gente. No episódio anterior, a Gil falou sobre isso, né? Ela não teve, né? Não teve apoio. Exato. Gil não teve diploma, não teve apoio, não teve nada. Ela é um caso que precisou tomar a decisão de... Ai, deixa eu comprar esse curso aqui, escondida do marido, porque se fosse pelo marido, ele diria, olha, não vai dar certo, não funciona. E ela tomou a decisão por conta própria e fez. E tá voando, é o caso, é um outro exemplo, parecido com o que você contou. Porque algumas vezes, sim, pode ser que a gente tenha que romper, porque nem sempre a gente está ao lado de pessoas que nos somam, que nos elevam. Pode ser que você esteja do lado de uma pessoa que te puxa para trás. Você, só você, no silêncio, vai saber qual é a sua realidade, qual é o seu contexto. Mas, independente desse contexto, é entender que é a gente, com a gente mesmo, fazendo o nosso movimento. Estou fazendo a minha parte? Estou me levando a sério? Estou me valorizando? Estou. Então, eu estou no caminho. Se outras pessoas quiserem contribuir e colaborar, que ótimo. Que bom. Porque Positivo. vai facilitar muito. Agora, se não quiserem, deixa eu seguir minha jornada, porque o universo ele vai respondendo às suas ações e vai trazendo, inclusive, pessoas que estão dispostas a contribuir e colaborar. Exatamente. Isso é assim... Eu falo que as conexões que nós temos têm a ver exatamente com as nossas atitudes. Total. Isso é muito importante, porque algumas pessoas se conectam com pessoas que puxam para baixo. É verdade. Em todos os campos da vida. E às vezes é justamente aquilo que a pessoa busca no inconsciente. E na verdade a gente precisa expandir isso e não estar ao lado de pessoas que te impulsionem. Né? Caso ninguém te impulsione por enquanto, vá você se impulsionar sozinha, mas não deixe de fazer. Exatamente. Lígia, o tema do nosso encontro é como ser muito bem-sucedida e ter sucesso como mãe, na maternidade e na carreira, no negócio. E o que você destaca como a principal habilidade ou virtude, se a gente for olhar num sentido emocional, mentalidade, o que você acredita, se pudesse destacar uma habilidade que foi fundamental para que você chegasse aqui, se percebendo como uma mulher muito bem-sucedida nessas duas áreas da vida? Talvez a organização, até mental, sabe? Eu sou muito organizada, eu sou até metódica demais. E essa organização mental que eu tenho na minha vida, ela me ajuda a realizar os papéis que eu tenho da forma mais plena e tranquila possível. E além de organização, né? Você falou uma, mas eu vou só citar mais uma. É estar presente. Isso para mim é fundamental. Então, por exemplo, eu estou aqui com você. Eu estou 100% presente aqui com você. Eu não consigo pensar em mais nada a não ser com a minha conversa com você.
Lígia, mas você é mãe, você é esposa, você tem uma empresa, você tem pessoas, você tem… Aqui, ó, meu celular aqui, você tem alunas querendo, né, tirando alguma dúvida e tal, porque eu dou todo esse suporte. Não importa, eu tô aqui. E quando eu sou mãe, por exemplo, eu estou 100% presente. Eu me policio porque é realmente desafiador um WhatsApp, alguma coisa. Às vezes eu até, quando é muito urgente, mas eu tento me policiar realmente assim, ó. Estou aqui, sendo mãe. E quando eu tô dando aula, quando eu tô fazendo qualquer atendimento, isso me ajuda muito, sabe? Porque eu gosto de ser muito dedicada naquilo que eu faço. Então, se eu estou 100% presente, primeiro eu me organizei para isso, mentalmente. E aí eu vou lá e faço exatamente o que eu tenho que fazer naquele momento. Pronto, saí daqui, aí eu vou fazer outro papel, aí eu tenho outra função. Então, eu gosto de ter essa mecânica, né, que eu acho que é bem metódica. Incrível! Carl Jung, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é corpo e mente juntos. É isso que você está falando. Total. Eu amo ele. Se eu tô aqui, que a minha mente esteja aqui e que eu use esse tempo da melhor forma possível e 100% presente. E é muito real isso que você está trazendo, porque se a gente for pensar no contexto, maternidade, por exemplo, você está ali com seu filho. Se você fica tentando se dividir entre fazer alguma coisa e dar atenção para ele ao mesmo tempo, você não faz bem nenhuma coisa, nem outra. E aí o filho fica demandando ainda mais atenção, porque ele vê que você não está ali presente. E aí vira um caos. Vira um caos. Você não consegue levar as duas coisas. Então, esteja 100% presente ali com o seu filho naquele momento. Entregue o seu tempo ali para ele naquele momento, seu amor, a sua atenção. Isso vai facilitar todo o processo para depois você ter um tempo para fazer o que precisa ser feito dentro do trabalho, por exemplo. Exato. Eu desde que ele… Hoje ele tem 9 anos, vai fazer 10 esse ano. E desde que ele nasceu, desde a maternidade, uma das coisas mais importantes para mim… Eu gosto de me cuidar, de me arrumar, eu gosto de me maquiar. Isso para mim é terapêutico. Então eu faço isso todos os dias. E na maternidade, no primeiro dia que eu tive ele nasceu de manhã. Quando eu fui pro quarto… Bom, primeiro que eu já fui maquiada. Mas no dia seguinte que eu acordei… Você foi maquiado o quê? Pro parto. Fiz a minha maquiagem. Eu sempre tô com uma maquiagem leve. Já é natural de mim, né? Não é uma maquiagem super pesada. É lindíssima. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Até estratégias práticas. Pode deixar. Vamos falar sobre isso. Mas conta, então você… E aí, todos os dias, eu sabia que a visita começava às 9 da manhã. Então, antes eu acordava. Eu ia pro banheiro. Eu tomava meu banho, eu me arrumava, eu passava a minha maquiagem. Leve, lógico, eu tava dentro de uma maternidade, né? Eu não precisava de muitas coisas. Mas passava a minha maquiagem para as visitas chegarem e eu poder recepcioná-los da melhor forma possível. Então, eu tinha o meu momento de 10 minutos que eu deixava o meu filho lá no quarto, né? E ia me arrumar. Depois voltava… E tinha o meu momento de ser mãe, e aí o meu momento de receber as pessoas que iam visitar. Eu amei receber visita na maternidade, eu tive uma maternidade incrível, mas é porque é o que eu falo, eu sempre me organizei muito mentalmente como ia ser. Lógico que a gente não consegue… às vezes sai alguma coisa fora do controle. Mas eu acredito que quando a gente se organiza e a gente se propõe, as coisas fluem melhor. Por mais que saia um pouquinho do controle, a gente consegue, às vezes, né, organizar e colocar lá tudo em ordem. Mas eu fazia isso, pra mim era muito importante. E até em casa, quando eu fui pra casa, a mesma coisa. Eu acordava, tinha o meu momento, sabe? De me arrumar, de depois me dedicar a ele. Eu sempre me coloquei como prioridade. E às vezes as pessoas podem achar até que é egoísmo, mas não. Aquela frase, de bem com você, de bem com o mundo. Se eu não tivesse de bem comigo mesma, como que eu ia estar bem com meu filho? Que precisava… só de mim naquele momento, né? Bem pequenininho. Então, eu precisava estar bem para poder me dedicar a ele. E o meu estar bem era isso, era me cuidar, me arrumar, trocar de roupa. Então, eu não passava o dia inteiro de pijama, por exemplo, sabe? Eu gostava de pôr minha roupa, de ficar em casa, normal, básica. Não precisava usar nada muito extravagante. Mas eu me arrumava, fazia uma maquiagem, lavava o cabelo. Sabe esses detalhes que eu acho que fazem toda a diferença? E é uma questão de tempo. E aí, quando ele foi crescendo,
como eu tô sempre muito com muitas mulheres e muita gente, eu gosto às vezes de chegar em casa e ficar um pouquinho no silêncio. E desde que ele é muito bebê, mal falava, eu às vezes precisava tomar um banho à luz de velas. E eu amo tomar banho à luz de vela, até hoje. E aí eu olhava pra ele e falava assim: filho, a mamãe precisa de um tempo só da mamãe. Então você vai ficar lá um pouquinho com o papai, vai ficar pintando, vai fazer alguma atividade. E a mamãe vai ficar aqui tomando um banho. E eu relaxava. Fazia às vezes um ritual lá de uns 20, 30 minutos, cuidando de mim, passando máscara. Pronto. Terminava, eram 30 minutos, 20 minutos. Terminava, eu chamava ele gostava de apagar a vela, né? Pôr o dedo na parafina, até hoje ele gosta. Ah, que legal! Enfim, aí eu fazia daquele momento um momento divertido pra ele, lúdico. Mas eu conseguia me dedicar tempo pra mim, sabe? Que eu acho muito importante. Nossa, como é importante você falar sobre isso, porque desconstrói muitas crenças e muitos padrões. A gente imagina e visualiza uma maternidade que é um caos, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida das crianças. E você ressignificou e construiu um outro padrão para essa maternidade e que faz total sentido, porque eu preciso estar com o copo cheio para transbordar na vida de outras pessoas. E quanto mais a gente cuida da gente mesmo, quanto melhor estamos com nós mesmas, melhores mães nós somos, melhores profissionais nós somos, melhores empresários. E aí eu acredito que você que está aí do outro lado, e cada um tem um conceito de o que me faz bem. No caso da Lígia, e eu acredito que é comum para muitas de nós, é esse autocuidado que vai além do banho com as velas ou da skincare. Para cada uma de nós, esse estar bem pode implicar em coisas um pouco diferentes. Pode ser que seja você fazer algum tipo de trabalho manual, ter um hobby, ou cuidar da pele, tomar um banho gostoso. Embora eu acredite que o banho gostoso e com luzes de velas e esse momento é algo que é importante e faz muita diferença para todas nós. Mas o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado é esse exercício de olhar para o que eu gosto de fazer, o que faz com que eu me sinta melhor, mais bonita, mais calma, mais tranquila, mais nutrida. O que é? E, de alguma forma, você criar as condições e o espaço para que seja possível viver isso no seu dia a dia. Você fazia isso todos os dias, Lígia? Ou era um dia da semana que você separava para fazer? Em termos práticos, como é que a gente pode inspirar essa mulher que está do outro lado? Não era todo dia, calma. Não era todo dia. Não era todo dia que eu tirava esse momento. Geralmente de 1 a 2 vezes por semana, que era o momento que eu queria fazer a aplicação de máscaras, né? Porque meu skincare diário eu fazia todos os dias, tá? Mas aí eu não ligava muito de fazer com ele. Às vezes ele junto, ele querendo ver. Aí tudo bem, sabe? Então era algo que me impactava de uma forma negativa. Eu gostava de estar lá com ele. Mas de 1 a 2 vezes por semana eu fazia. Dependia muito também de como era a minha rotina da semana. Porque eu não tenho dias e horários fixos de trabalho. Até hoje eu não tenho. Então eu me via nessa necessidade. E aí eu conversava com ele. E ele super entendia, sempre entendeu. E o mais incrível é que às vezes algumas mães falam assim: ah, mas seu filho é bonzinho, né? Eu falo, sim, ele sempre foi. E eu só tenho um também, não tenho muita experiência assim em ser mãe. Poderia ter 4 e falar, não, mas todos são iguais. Mas acho que não é bem assim. Mas eu acho que, você até comentou isso, né? Quando a gente tá bem nutrida, quando a gente tá bem, é mais fácil o nosso entorno estar bem. Então, eu nunca fiquei desesperada. Então, se ele chorasse, nunca fui desesperada. Porque eu sabia que eu ia acudi-lo, que eu ia amamentá-lo, que eu ia cuidá-lo. Mas eu estava, às vezes, finalizando alguma tarefa, seja ela comer, seja ela me trocar, seja ela… Não importa, arrumar uma coisa na casa. E eu conversava com ele, a mamãe já vai te pegar, a mamãe já vai fazer, calma um pouquinho. Isso quando ele tinha realmente assim, ó, 1 mês, 2 meses, era muito bebê. Eu sempre conversei com ele. Você já conversava com ele assim, olha que legal. Sempre conversei, sempre expliquei. Então ele sempre sabia o que ia acontecer. Porque a gente às vezes tem essa crença de que as crianças não entendem. Hoje,
a maternidade já é muito mais falada, né, na internet. Já entende-se a psicologia infantil de uma forma melhor. Né, veio aí para nos ajudar. Mas eu sempre conversei com ele, sempre expliquei o que ia acontecer. Falava, olha, daqui a pouco vai acontecer isso, isso, isso. E ele meio que parecia que ele entendia. E eu, de fato, acho que ele entende. Porque não exatamente do que vai acontecer, mas pelo seu timbre, pelo seu tom. Pela forma serena de você falar. E aí você acalma, não tem como. Ele é exatamente uma extensão sua até os 2 anos. Há quem diga até os 5. Mas ele é uma extensão sua. Então, se você está bem, calma, leve, serena e abundante, obviamente seu filho também vai estar. Nossa, maravilhoso, incrível, muito inspirador isso. É uma questão energética, é aquilo. Eu falo muito, eu tenho falado em muitos episódios que quem nós somos antecede os nossos pensamentos. Quem nós somos vem antes de qualquer pensamento que a gente começou a conseguir conceber. Então, ali já existe o ser, o seu filho, por mais que novo que seja, ele já entende, compreende num nível energético como você está. E é o que a gente falou há pouco. Tudo fora é um reflexo da gente. Exato. E de como nós estamos. E se você está nesse lugar de nutrição mesmo, e bem e tranquila, você vai transbordar isso para ele, para o marido, para o entorno, para a família. E o que você vai colher é a lei da semeadura. O que você vai colher é exatamente aquilo que você está vibrando e colocando para fora. Então, a maneira como você se relaciona consigo mesma e com as suas próprias ideias, organizando essas coisas na sua mente, a maneira como você lida com isso, ela é fundamental para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da vida, porque começa nesse estado onde você se coloca de presença, de tranquilidade e, inclusive, de controle. Embora a gente não consiga controlar tudo, mas quando você fala, por exemplo, Lila, na maternidade, eu fui maquiada, eu estive lá durante os primeiros dias maquiada, porque aquilo é algo que te nutre, é algo que para você é importante e faz todo sentido, você trabalha com isso. Sim. Então é algo que é muito verdadeiro para você. E essa sua relação consigo mesma e com o que é importante para você te coloca num lugar de inteireza, de nutrição e que reflete externamente como um jardim florido, assim, tudo florescendo ao seu redor. Isso é muito, muito feminino e muito bonito. É isso mesmo, é isso que eu penso. A gente precisa estar nos entendendo, nos compreendendo, sabendo, como você mesmo disse, o que nos faz bem, o que nos deixa leve, o que nos deixa feliz, nutrida, para a gente poder, então, semear da melhor forma possível, porque a gente vai realmente colher aquilo que a gente plantar e da maneira que a gente plantar. Né? Não é só o quê, mas é da maneira que a gente faz. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão que tudo é realmente energia, né? A forma que você no ambiente que você está. Eu falo isso com as minhas alunas. Eu falo, se a gente sair daqui agora e for para uma festa onde você não conhece ninguém e ficar 5 horas na festa, a música, a energia, a felicidade vai contagiar você. Você pode não conhecer ninguém, mas você vai estar lá, você vai sair de lá bem, né? Porque a energia contagia. Mas se você, de repente, for, sei lá, dentro de um hospital e não tiver nenhum ente querido seu lá, mas você passar 5 horas lá dentro, você vai sair de lá mal, com uma energia ruim, né? Se você não estiver bem. Então, eu sempre falo que a gente precisa nos nutrir, estar bem, para que a nossa energia seja boa, positiva e que a gente possa, não importa o lugar que você esteja, ficar bem, estar bem e talvez até impactar outras pessoas naquele momento que for necessário de uma forma positiva, né? Porque tudo é energia mesmo, a gente sabe disso, né? A gente tem esse conhecimento, então a gente precisa estar bem, né? E isso tem a ver muito mais conosco, né, com o seu eu interior do que com o externo. Exato.
E quando a gente está nesse lugar, a gente é luz. A gente é o brilho, a gente é a luz, a gente contribui positivamente. Porque se não é assim, se a gente está num lugar de inconsciência, de não presença, onde nós somos influenciadas por fatores externos, a gente não só não é luz e não é brilho naquele ambiente, como também a gente passa a ser um eco, a gente passa a ser quase que um objeto inanimado diante da vida. Exato. Para a gente, de fato, nos sentirmos vivas, nutridas, bem, sendo fator de soma no planeta e na nossa vida e no nosso entorno e fazendo com que o entorno floresça, a gente precisa estar consciente, presentes para tudo aquilo que a gente está escolhendo, fazendo, para como a gente está se relacionando. Isso que você falou também é muito importante, porque é mais importante do que o que a gente faz, e eu falo muito isso também, é quem a gente é. E esse quem a gente é, ele está muito relacionado com como nós fazemos as coisas, ou como nós nos percebemos, ou como nós nos relacionamos. É a história da energia que a gente estava falando. Quem nós somos, de fato, está num nível energético, não está no nível da forma. Exato. Não tem um rótulo, não tem como a gente dizer, é o quê, mas é esse como a gente vibra. Exatamente. É exatamente isso. Então, não importa as condições que você tenha, né? Não importa, eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele fala: faça o seu melhor, não importa as condições que você tem agora, né? Doe o seu melhor, faça o seu melhor, dê o seu melhor, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Então, é perfeito. A gente não tem que ficar se justificando que ou não temos apoio, ou não temos dinheiro, ou céus, ó vida. Não, a gente precisa dar o nosso melhor, porque aí as coisas fluem de uma maneira muito, muito melhor. E Lígia, você fala de beleza. E é uma mulher muito bela, muito maravilhosa, muito Obrigada. linda. Eu acho que nós temos a mesma idade. 39. Acho que você é um pouco mais nova. Tenho 39. Você tem 39, eu vou fazer 39. Ah, tá ali. Tá quase. ali, mesma idade. E somos mulheres belíssimas. Belíssimas. A gente tem que se achar maravilhosa, não é? Mas nós somos. Nós a gente não somos. se acha, a gente tem certeza, porque nós somos. Exatamente. E você fala de beleza com naturalidade. Não só fala de beleza com naturalidade, mas fala sobre essa beleza natural e essa naturalidade. E nós estamos num momento, acredito que numa transição até, porque viemos de uma estética que focou muito em alterar características físicas e traços das pessoas em busca de um determinado padrão estético. E isso manchou muito, inclusive, muitos procedimentos, muitas coisas, muitos recursos que a gente pode usar da área da estética, que são muitos, né? São milhares, eu imagino. Mas manchou muitos deles porque a gente vê um determinado padrão que às vezes não dá certo, ou então não fica tão legal assim, mas de tanto se vender aquela ideia, daquele imaginário de que aquilo é bonito, as pessoas começaram a investir muito nisso, e agora a gente vê muitas pessoas parecidas, inclusive, com traços muito parecidos, porque estavam em busca daquele padrão de beleza. Você acredita numa beleza com naturalidade, e por que você acredita e defende nisso, e como que a estética pode nos ajudar a chegar nesse lugar dessa beleza natural? Porque a beleza natural já não é quem nós somos. Como que é isso? Me conta mais sobre. Claro. Olha, uma excelente pergunta, viu, Lila? Como se cuidar de uma forma natural? E eu vou fazer aqui até um adendo e aproveitar o gancho para falar do caso da Anitta, que repercutiu aí há algum tempo, sobre os procedimentos que ela fez e se transformou, né? E não vou falar exatamente sobre ela, até porque
quem sou eu para falar sobre uma pessoa que eu mal conheço, que eu nunca nem passei na mesma calçada, né? Então não estou aqui para falar dela, estou aqui para falar de um movimento que eu de fato sou contra. E esse movimento, ele tá um pouco ligado à moda, e eu não sou contra a moda. Eu acho a moda incrível. Eu acho que a moda realmente inspira, a moda ela nos ajuda a enxergar um pouquinho sobre como somos. Mas dentro da moda existem também as nossas essências, nosso modo de ser. Então não é o que se está na moda que vai ficar bom em você. E os procedimentos estéticos, eles também têm muito a ver com a moda. Então, como você disse, né, muitas pessoas recorreram às harmonizações faciais. E é óbvio que eu sou super a favor da harmonização facial, eu trabalho com isso. Então, eu sou muito a favor de você realizar muitos procedimentos estéticos. Porém, eu sou a favor da gente se enxergar da maneira natural que nós somos e entender o que de fato nós temos de belo e exaltar aquilo que a gente tem de belo. E sim, às vezes a estética está aí para isso. Às vezes a pessoa tem sim alguma assimetria muito importante. Assimetria, né? Um lado muito diferente do outro, embora todos tenhamos um lado diferente do outro. Mas quando você tem uma leve assimetria, tá tudo dentro do normal e do aceitável e natural e belo. Mas é óbvio que algumas pessoas têm uma assimetria muito importante. Então, as harmonizações, os preenchedores, os procedimentos estéticos, até que mudam um pouco mais aquela pessoa, faz muito sentido. Porque, de fato, a pessoa tem uma assimetria muito exagerada. Então, ela é até em nível estético, sim, mas até em nível de saúde também. Até saúde mental, psíquica, porque às vezes ela se olha e realmente ela percebe, às vezes, numa foto, numa filmagem, que está muito diferente. Muito um lado do outro, enfim. Então, para isso, eu acho que é muito importante. Agora, qual é o problema? Voltando a falar aí da Anitta, do caso da Anitta. Que as celebridades fazem alguns procedimentos estéticos que mudam muito a pessoa. Como foi o caso dela, que ela fez preenchimento aqui na região de mandíbula, ela fez preenchimento dos lábios, ela fez a rinoplastia, ela fez vários procedimentos. Se a gente olhar ela como ela era logo que ela, né, despontou aí como uma cantora famosa, ela está muito diferente, se tornou muito diferente. Lígia, mas ela ficou mais bonita. Eu tenho as minhas ressalvas, porque eu de verdade acredito sim no belo, o que é belo, de fato, mas eu acho que tudo que foge da sua essência, da sua... que tem a ver até com energia, sabe? Com quem você é. Na minha opinião, deixa de ser belo para ser algo artificial. E para mim, eu tô fora. Não gosto. E aí, o que ela fez hoje? Ela removeu todo o preenchimento de mandíbula dela. Ela reajustou um pouquinho mais o nariz, mas principalmente falando dessa parte de... ela voltou com o rosto mais fino que ela tinha. E aí eu fico olhando para as pessoas que se inspiraram nela e em outras celebridades que fizeram essa transformação, que às vezes em algumas delas usam alguns preenchedores que não tem como remover, que nisso eu sou contra. O uso de preenchedores não absorvíveis. Mas que você fez porque você achou o outro bonito, você achou que ficou bom, e aí você fez. E hoje, essa pessoa que você tanto admirou, tirou todo o preenchedor. Mudou novamente. E aí, você vai fazer o quê? Você vai lá de novo e vai se mudar esteticamente falando, porque a pessoa que você admira mudou também. Então, assim, isso pra mim é o fim dos tempos, sabe? Pra mim é o fim da picada, é você realmente trabalhar com a estética de uma forma extremamente agressiva. Aí é isso que eu não sou a favor. Eu acho que a gente precisa, assim, se olhar. Primeiro, se amar. E lógico, eu acho procedimentos estéticos maravilhosos. O que eu gosto muito, que tem a ver com a naturalidade, é o que fala-se muito hoje sobre o gerenciamento do envelhecimento. Então, você envelhecer bem. Eu, Lígia Baradel, vou envelhecer com algumas linhas de expressão. Eu não quero
ter 0 linha de expressão. Mas eu quero, sim, envelhecer com a minha qualidade de pele bonita, sem, né, de preferência com a pele com bastante colágeno, bastante firmeza. Mas para isso não tem a ver só, obviamente, com procedimentos estéticos, tem a ver com a sua vida no geral, né? Como você, enfim, cuida dela, né? Cuida da sua saúde e tudo mais. Então, eu acredito que a gente precisa, e nós esteticistas devemos ser responsáveis por isso, por promover esse movimento de cuidados estéticos de uma maneira gentil, realista, natural, sem ferir, sabe? Sem a gente se autoferir. Porque, na minha opinião, isso é um autoferimento. Eu não sabia da história da Anitta exatamente como foi, que então agora esse último procedimento que ela fez foi remover uma parte dos processos que ela tinha feito antes? Exatamente. Ela tirou uma das coisas que é notória, ela removeu toda essa parte aqui que ela preencheu para formar uma mandíbula marcada. E agora ela tá com o rosto mais redondinho. Né, mais fino aqui. Que é um rosto até mais natural. Talvez ela tenha colocado um pouquinho de queixo. Eu não sei exatamente todos os procedimentos que ela fez, tá? Mas este é notório, assim. Essa remoção da mandíbula aqui, dessa linha. Porque o que estava muito na moda é o maxilar aqui marcado. Sabe? Essa região de mandíbula, na verdade, aqui. Marcada. Tanto para mulher quanto para homem, enfim. E aí agora ela removeu, né? E muitas pessoas fizeram essa harmonização, né? Para marcar. E é o que eu falo, você muda quem você é, você muda a sua essência, você muda o seu jeito, você muda. E eu não sou a favor disso, sabe? Eu sou a favor da gente realmente ser o que a gente é. E sim, dar alguns pequenos ajustes no que realmente precisa, no que às vezes está um pouquinho fora lá, do que você gosta, né? Do que você acha interessante. E aí tem que ser também uma visão muito profissional, né? E eu sou uma pessoa que às vezes eu prefiro não ter o recebimento, né? Ter lá Não lucrar com algo que eu sei que não vai ficar bom, do que fazer tudo o que o paciente quer, sabe? Não, mas ele quer isso. Não, mas ele tem que entender que não é o melhor, não é a melhor coisa para ele. Ele tem que entender quem que vai falar isso para ele? Só um profissional. O que tem ditado as escolhas de muitas pessoas e a conduta de muitos profissionais é o que se estabelece como isso aqui é bonito, isso aqui tá na moda, isso aqui, e as pessoas têm ido nessa direção. Então, em algum momento a Anitta foi também, muitas outras pessoas, né? Sim. Quase todos. E agora existe, de fato, então, esse movimento de voltar ao natural, meio que voltar para casa, voltar para a natureza de cada um. Exatamente. Você acredita que a harmonização, ela está com uma imagem, de alguma forma, manchada? E existe um movimento até de mudar um pouco esse termo? Olha, eu acredito que sim. Infelizmente, tá? Porque é o que eu falo, eu não sou contra a harmonização. Né? Eu acho que você harmonizar aquilo que está muito desarmonizado faz sentido. Mas a harmonização tomou uma proporção muito fora do controle. E hoje eu li que o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas. E isso tem a ver muito com o seu estado de espírito. Porque aí a pessoa, ela se olha, se compara e quer ficar mais bela aos olhos do que a moda dita. E procura rapidamente um procedimento. E a harmonização é o procedimento que a gente tem um resultado mais rápido. É um dos procedimentos estéticos que você tem um resultado assim, ó. Na hora, praticamente. E é o que elas buscam. Porque elas não querem cuidar dessa pele, cuidar desse processo de envelhecimento ao longo da sua vida, para você chegar aos seus 60, 70, 80 anos com uma qualidade de pele muito boa, com uma pele bem cuidada, bem estruturada, uma saúde de pele muito boa. Elas querem as coisas
para ontem, por conta dessa ansiedade maluca que nós estamos vivendo. E a gente já sabia disso, né? Porque há muitos anos atrás falava-se que ia ser a doença do século, ansiedade e depressão. Então isso está ligado diretamente à nossa saúde mental. Então, Total. Isso tem muito a ver também com essa busca fora daquilo que você só pode encontrar dentro. Porque essa referência externa de beleza, por exemplo, e de muitas outras coisas que a gente poderia levar em consideração, a escolha profissional, a competência, qualquer coisa que a gente pensar, tem uma referência externa que as pessoas em geral buscam. E quando a gente olha para fora, metas, inclusive, financeiras, de negócio, um modelo de negócio, o que eu deveria estar postando nas redes sociais, ou o padrão estético, se a minha referência de busca, aquilo que eu estou buscando, se está pautado em algo que é externo a mim, eu nunca me sentirei suficiente. Nunca vai ser o bastante. Eu nunca vou chegar nesse lugar, porque não existe esse lugar. Porque essa referência está sempre mudando, é o que você falou. A referência um dia foi deixar o maxilar marcado e fazer não sei, alguma coisa específica aqui, quando a gente fala da harmonização facial, mas a gente pode extrapolar esse exemplo para qualquer área da vida, até o relacionamento, casamento. O homem tem que ser assim, ele tem que ser o provedor, Se você baseia a sua vida e a sua noção de realização, de felicidade, nesses fatores externos e no que outras pessoas estão ditando como isso é bonito, isso é feio, isso é sucesso, isso é relacionamento saudável, isso é não sei o quê, você nunca vai se sentir feliz e você vai estar sempre em busca de alguma coisa que você não tem hoje, ou seja, a sua mente está sempre lá na frente. E se ela está sempre lá na frente, buscando alguma coisa que está fora e que nunca é o suficiente, porque essas referências vão mudar, o que é bom, o que é bonito, vai sempre mudar, a gente se sente ansiosa. Exato, porque você não está 100% presente. Porque você não está 100% presente. Você está vivendo em função de fatores externos que mudam o tempo inteiro, que não estão sob o seu controle, nada pertence a você, sua mente está lá na frente e você nunca vai achar que é o bastante e que já tem o suficiente. É aquilo que a gente falou, e volta naquele ponto que a gente falou. É a presença, é estar aqui presente, corpo e mente juntos. Exato. E você com a consciência do que é importante para você, com base nos seus próprios padrões, no que você acredita. E é interessante que, no início da nossa conversa, eu falei lá sobre ser mãe, ser profissional. E é muito incrível porque quando eu comecei a trabalhar na área da estética, eu atendia muitas clientes, pacientes. E eu via que eu tinha 2 modelos. Eu via uma mãe, dona de casa, bem-sucedida nesse segmento. E eu via, do outro lado, uma empresária ou uma diretora de empresa que não foi bem-sucedida no casamento e que talvez não teve filhos. Porque não deu. Então, eu, aos 16 anos de idade, eu tinha essas 2 referências de mulher. Na qual eu não queria me enquadrar em nenhuma delas. Porque não era o meu propósito, não era o que eu almejava, não era o que eu queria. Meu sonho de ser mãe, ele existe desde que eu me entendo por gente. E eu comecei a trabalhar na área muito nova. E aí já amei essa área. Então também, desde muito nova, sonhei com essa área e sempre almejei crescer dentro da área. Eu sabia que eu ia crescer. Eu sabia que eu ia chegar num lugar onde eu teria um reconhecimento. Eu tinha isso dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu queria muito ser mãe. E se eu fosse me basear pelos padrões que eu via perto de mim, porque eram clientes próximas, eu não estaria onde eu estou hoje. Muito provavelmente eu não estaria ou na minha profissão, impactando tantas mulheres, ou eu não estaria sendo mãe, né? E me dedicando a um ser que é surreal de maravilhoso, né? Quando você é mãe. Então, eu realmente decidi
construir o meu caminho, a minha jornada, o que eu acreditava, porque eu sempre acreditei que era possível. E as coisas, né? Eu falo que a gente caminha e Deus dá o chão, né? Eu falo que a gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Porque você está voltada para isso, você está querendo isso, você está almejando isso. E hoje eu tenho, assim, sabe? Eu falo que é realmente incrível o que eu tenho na minha vida. E eu sempre falo que isso tem a ver… Eu falo que o sucesso ele é muito relativo, né? Então hoje eu sou uma mulher de sucesso porque eu alcancei exatamente o que eu almejei quando eu era muito mais nova, né? E não olhando os comportamentos padrões que existiam lá ao meu redor. Maravilhosa. Tem um exercício profundo. Para algumas pessoas que pode parecer assustador, mas é importante. É a gente se colocar no nosso último dia de vida. E a gente olhar neste último dia de vida para o que a gente fez, para o que a gente pensou, para o que a gente construiu. E a gente entender que escolhas são essas. Que lá no seu último dia de vida vão ter feito total sentido. Será que você seguiu um modelo, um padrão que não está alinhado com o que faz a sua alma vibrar? É o que você vai querer encontrar nesse último dia de vida? Ou você, quando se olha nesse lugar, você visualiza uma determinada escolha que até aqui você ainda não teve coragem de fazer, mas a sua alma sabe que é naquela direção que ela deseja ir? Ou seja, nesse último dia de vida, o que você vai querer ter feito, o que você vai querer ter construído? Você vai olhar para trás e você vai se orgulhar das escolhas que você fez, do que você viveu, de quem você foi, o que você desenvolveu, o quanto você cresceu ao longo dessa jornada, a diferença que você fez na vida das outras pessoas. É importante a gente olhar para isso, porque é muito fácil a gente se perder nesse mundo que a gente vive hoje, muito olhando para fora, porque a gente está o tempo inteiro acessando vários modelos de vida diferentes que estão passando na tela para a gente. E vários padrões em todos os sentidos, né? De que a gente falou, relacionamento, Exato. Carreira, beleza. E também somos bombardeados não só com esses conteúdos nas redes sociais, mas também por ideias e opiniões externas a gente. Que se a gente não estiver presente, consciente e chegando nas nossas próprias ideias e nas nossas próprias conclusões, a gente vai sendo levado pela vida. E a gente não conduz a nossa própria vida e a nossa própria história. E é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Exato, eu gosto dessa questão de ser o último dia de vida. Se você parar para pensar o que você faria no seu último dia de vida, se não for nada do que você está fazendo atualmente, você está no caminho bem errado. Concorda? Totalmente. Se você falar, não, meu último dia de vida talvez fosse o meu dia normal, digamos assim, né? Porque significa que você está de acordo com o seu propósito. Então, talvez, né, se fosse o último dia de vida, eu iria, trabalharia, daria meu curso, ficaria o tempo que eu fico com o meu filho, porque mesmo enquanto eu tenho dia que eu tenho que sair mais cedo e voltar um pouquinho mais tarde, né, mais no final do dia, porque tem dia que eu fico mais com ele, enfim, eu vou me dividindo. Talvez eu teria exatamente a vida que eu tenho, sabe? Agradeceria por tudo que eu fiz, porque realmente foi exatamente o que na minha cabeça eu organizei para cumprir todos os propósitos que eu tinha e todos os desejos que eu tinha. Maravilhoso. Como você se relacionaria com o seu parceiro? Como você se relacionaria com o seu filho? O que você faria nesse dia? Isso traz todas as respostas que essa mulher precisa para chegar nessas conclusões. Qual deve ser a minha escolha? Qual deve ser o caminho? Que modelo de sucesso é esse? Que para mim faz sentido. Sim. Na vida pessoal, na maternidade, na carreira, no negócio.
Lígia, então, voltando naquele aspecto, a gente falou dos padrões de beleza e da naturalidade, na história da Anitta, você no lugar dela, o que você faria? Exatamente o que ela fez? De voltar para a natureza? E tirar esses procedimentos? Ou você nem teria feito o procedimento inicial de deixar o maxilar mais marcado? O que você faria no lugar dela? Não teria feito. Pra ser muito sincera, agora falando tecnicamente, tá? Ela fez algumas cirurgias de rinoplastia, né, pra melhorar. E, de fato, ela tinha o nariz um pouquinho mais protuberante, tá? Porém, também não acho que era algo desproporcional ao rosto dela. Mas tudo bem, vai. Ela quer trabalhar com a imagem, de repente ela se sentir mais segura. Porque existe isso também, né? Às vezes a pessoa, como eu disse, ela se olha num vídeo, ela se olha numa foto, ela pode se sentir mais segura e trazer um pouco mais de confiança, tá tudo certo. Então eu, no começo lá da carreira dela, faria uma rinoplastia muito suave também, não para ficar com o nariz que ela tem hoje, porque ela não tinha o nariz empinado. Então eu faria uma rinoplastia para afinar um pouquinho só o nariz dela. E deixar ele retinho, ok? Mas sem aquela ponta pra cima, algo que não é dela. Lígia, mas é lindo. Quem diz, né? Que é lindo. Tem gente que tá tudo bem, que não gosta. Mas, na minha opinião, é lindo pra quem nasceu com o nariz assim. Pra quem não nasceu, é lindo a forma que a pessoa nasceu. E tudo bem, se ela tem um nariz muito… Eu já encontrei pessoas, homens e mulheres, com o nariz realmente… assim… muito diferente, fora da simetria, sabe? Um pouquinho mais assimétrico. Aí eu acho que a estética é maravilhosa. A cirurgia, ela é incrível. Ela deixa você, sim, um pouco mais simétrica. Mas sempre respeitando a sua naturalidade. Então, os narizes, né? Que eu falo que por exemplo, passam por cirurgias, na minha opinião, deve ser pra assim, ó, sabe? Dar uma lapidada. E não… colocar um outro nariz, entendeu? A única coisa que eu faria nela no início. Porque eu sempre achei ela muito bonita. E eu acho até que ela tem uma imponência muito grande. E, na minha opinião, o nariz que ela tinha passava essa imponência, sabe? E o narizinho muito delicadinho não é tão imponente. Entendeu? E é a sua essência, né? Tem mulheres que são mais imponentes. Tem mulheres que são menos imponentes, né? E não tem a ver com sucesso nem nada. Tem a ver só com a essência. Então, eu acredito que a gente tem que transmitir através da estética, através até da roupa, tudo, a nossa essência. Aquilo que nos torna únicas. E é fato isso que você trouxe, porque essa busca por um nariz de um determinado padrão. Mas é exatamente o seu nariz, que pode ser um nariz grande, um nariz imponente, como você falou, que traz uma personalidade forte, que traz autenticidade para a sua imagem. E quantas pessoas, principalmente mulheres, porque essa história da imagem, ela é muito mais, eu vou dizer até pesada no contexto feminino, porque nós mulheres e a sociedade, tudo que é comunicado, mesmo que de maneira sutil e a gente nem perceba, sobre padrões e beleza e um nível de autoexigência, de autocobrança também, que a gente acaba desenvolvendo em função desses fatores todos. Mas quantas mulheres têm feito escolhas descaracterizando quem são e essa individualidade da sua própria imagem na busca de um determinado padrão que diminui, pequena e tira de você essa individualidade e essa personalidade única que você tem quando a gente olha para você. O Criador, Deus, é perfeito e é maravilhoso. Eu defendo e acredito nisso também, nessa individualidade nossa, não só no aspecto do ser e do que eu escolho, do que eu faço, de como eu vibro, quem eu sou, mas também na imagem. Porque não está nada separado. No fim das contas, a imagem, a mentalidade, a vibração, faz tudo parte desse mesmo ser. Exatamente. Parte do todo, né? Parte do todo.
Então tem que estar Exato. tudo muito conectado, tem que estar falando a mesma língua. Sim, sim. A harmonia é exatamente isso, né? A harmonia de cada um. Exato. O que é harmonia pra Lígia pode não ser harmonia pra mim. Pode não ser pra você. Eu também acredito nisso. A harmonização tá indo pra essa linha da... Já tem um termo? Talvez mudando um pouco pra sair dessa... Eu acho que Imagem que deveria ficou. ter, não tem ainda, mas a harmonização deveria ser muito individualizada, sabe? Sim, A harmonização individualizada, Sim. porque não dá para ser do jeito que infelizmente ou era, porque hoje nós vemos esse movimento de realmente muitos começam sempre com os artistas, né? Famosos, Sim. com as celebridades, de removendo, tirando, ficando mais natural. sim. Até porque alguns fazem e as pessoas realmente até assustam, né? Eu vi há um tempo atrás aí o Latino, não sei se você viu, Não vi. mas eu levei um susto, porque o Latino é da nossa época, né? Sim. E ele sempre foi um cantor que ele tem uma essência divertida. Tem. Não tem? Muito. Uma essência divertida, uma Tem. essência pra cima. E aí, quando eu vi ele harmonizado, eu levei um susto, porque ele ficou um homem sério naquela harmonização, sabe? Ele ficou totalmente descaracterizado da essência dele. E pra mim isso não é belo, né? Para mim isso não é bonito, não é o que é bonito. O bonito é você, como você mesmo disse, ser o seu todo, né? Complementando a sua essência. Então, a gente precisa parar e ponderar, mas isso é uma conversa que é muito profunda, né? Porque a gente tem que se autoanalisar, se olhar, se amar, se cuidar, se desejar, se entender, para aí a gente dar o primeiro passo. Então, antes de você fazer qualquer procedimento estético, se conheça muito e se valorize e se ame do jeito que você é. Porque a chance de você, de fato, querer fazer aquele procedimento, talvez diminua ou até desapareça. Uau, é verdade. Eu tava aqui pensando enquanto você falava, nesse contexto da harmonização e esse caminho para a naturalização. E a gente conversou nos bastidores, a gente estava comentando sobre a profissionalização da estética e houve um boom mesmo nos últimos anos da harmonização e dos procedimentos em função de tudo isso que a gente está conversando. E acredito que as redes sociais podem ter contribuído muito para que houvesse esse boom nessa busca da imagem da blogueira e dos artistas, mostrando o que fizeram. E as pessoas muito nesse efeito manada de buscarem esse referencial. Explodiu essa história da harmonização, do botox, de várias coisas que há 10 anos atrás não eram tão comum. Sim. Hoje em dia é algo que é muito comum. E eu trouxe uma outra mentorada num outro episódio, deu uma polêmica danada, porque ela segue uma outra linha. Eu faço harmonização, tá, gente? Leve aqui, eu não sei nem explicar direito, mas assim, coisas sutis. Tanto é que a minha expressão aqui, tudo bonitinho, né? Mas eu faço, então eu não sou contra. Mas eu trouxe uma mentorada que é contra. E foi uma polêmica danada, porque ela trouxe vários fatos de verdade, assim. Por exemplo, ela falou assim, olha, a cada esquina a gente vê alguém fazendo procedimentos, alguém aplicando botox ou nem ácido hialurônico, Exato. que é o caso da harmonização, e várias outras coisas. E a gente já viu muitas notícias impactantes e ruins, trazendo um efeito negativo daquilo. Que você que está aí do outro lado, se estiver vindo através da Lígia, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque é profissional da área. E essa profissionalização, essa regulamentação que aconteceu nesses últimos tempos, ela tem muito a ver com esse rumo que a estética tomou em função de pessoas que não estudaram ou que não se formaram, ou profissionais não qualificados o suficiente para aplicarem determinados procedimentos, acabaram levando
a estética para um caminho que não era legal, e agora esse retorno aqui e essa regulamentação vem para corrigir esses problemas? Lígia? Eu acredito que sim, sem dúvida. A estética ela foi reconhecida como profissão em 2007 e só regulamentada em 2018. O profissional esteticista, ele ainda sofre, né? A gente sofre preconceito, porém, isso não me afeta. Eu sei que algumas profissionais se afetam com isso e às vezes buscam até uma outra graduação, porque a gente ainda não tem um conselho, tá? Como tem os biomédicos, como tem os dentistas, como tem os médicos, né? Entre outros profissionais da área da saúde que tem o seu conselho. Nós ainda não temos. E como essa profissão é uma profissão muito nova, né? Por exemplo, Lucas, amigo de Jesus, apóstolo de Jesus, ele era médico. Então, é uma profissão muito antiga. Então, você não discute mais sobre o médico. Embora que muitos médicos atualmente fazem coisas absurdas. Assim como muitos engenheiros, muitos profissionais de qualquer área. Então, né, toda área tem os profissionais bons e os profissionais ruins. Os competentes e os incompetentes. Mas como a estética é uma profissão muito nova, e é uma profissão que, de fato, antes, para você trabalhar na área, você não precisava de graduação, entende-se por muitas e muitas pessoas que o esteticista não estuda. E eu super entendo isso, porque tem sim muitos profissionais incompetentes esteticistas, assim como tem de outras áreas. Mas em 2018 ela foi regulamentada, então hoje ou você faz um curso técnico e você é técnico em estética, ou você faz uma graduação em estética e você é um esteticista. Então não existe mais, Lígia, mas eu trabalho há 20 anos e fiz vários cursos livres. Você não é um esteticista. Você pode, por direito adquirido, ser um técnico em estética, mas para isso você tem que entrar com recurso jurídico e tudo mais. Enfim, falei tudo isso para dizer que a estética ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, ela cresceu tanto, que hoje muitos profissionais de outras áreas, como biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, querem trabalhar na estética, porque a estética é incrível. E eu, assim, acho todos maravilhosos, sejam todos muito bem-vindos para a área. Eu tenho muitos alunos médicos, biomédicos, dentistas, que eu sou apaixonadíssima. Amo. Acho que tem espaço para todo mundo. Que todo mundo, eu brinco que todo mundo deveria trabalhar com estética, porque é realmente maravilhoso. Eu sempre brinco com isso. Mas qual é a questão? Realmente, como cresceu muito essa área da estética, vários profissionais, tanto esteticistas quanto outros profissionais, quiseram entrar para essa área e, de fato, às vezes acharam que não precisava estudar tanto, que não precisava entender tanto, que não precisava se dedicar tanto. E óbvio que não. Qualquer área a gente precisa estudar muito, entender muito para a gente poder fazer um procedimento estético. E antes até de entender sobre como fazer, como aplicar, por exemplo, um botox, porque de verdade, Lila, se eu sentar agora com você, te dar uma agulha e falar, ó, Lila, aplica aqui, você vai fazer. Porque é muito simples aplicar um botox. Mas você entende o que ele faz, você entende se há necessidade desse paciente, você entende se é isso que ele busca, você entende o que está por trás dessa estética que as pessoas buscam. Esse é um olhar que, desculpem, qualquer outro profissional que não é esteticista, mas é um olhar que só o esteticista tem. E óbvio que eu defendo muito a minha classe. Não vou contra nenhuma outra classe, mas eu defendo muito os esteticistas. Porque nós temos a visão do estético real e do que nós temos na faculdade um período longo até de psicologia para a gente entender exatamente a busca, porque às vezes aquele profissional ele busca a estética, mas não é exatamente estética que ele está precisando, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar e precisa estudar muito e precisa entender muito para ver se de fato, como eu disse, né, se de fato você vai vender aquele procedimento, seja injetável, seja qualquer outro, ou se a princípio não é isso que ele precisa. Às vezes é por um outro caminho que ele precisa para curar aquela dor que ele tem. Minha resposta foi enorme, foi longa. Mas é para realmente mostrar que precisa estudar muito, precisa querer muito, precisa se dedicar muito para você entrar realmente num procedimento estético, seja ele injetável ou não. E como a sua convidada, né, Valentina, maravilhosa, que veio aqui, que eu amo, sou apaixonada por ela.
falou. Realmente, a cada esquina tem um profissional que aplica. Como eu disse para você agora, Aplicar é muito fácil. é fácil. Né? Agora, entender todo o conceito, aí que é desafiador. E para isso, a gente precisa estudar muito. E como eu disse, a profissão é nova, então é um caminho longo que tem a trilhar ainda. Eu vejo assim, daqui 30 anos, sabe? Daqui 30 anos, total. eu sei. Assim, hoje eu consigo entender o que vai ser, sabe? A área da estética, que vai realmente crescer muito mais. E os esteticistas, se unirem, estarão cada vez mais realmente fortes. Com certeza. Pra É mostrar. como em qualquer outra profissão, há profissionais e profissionais. E que bom que a área tem passado e passou por essa, ao longo dos anos, por essa profissionalização e por essa regulamentação, porque também repercute na forma como as pessoas olham para a profissão, para essa carreira de uma maneira séria, levando a sério, porque existem profissionais incríveis e muito sérios e que se importam e se preocupam com não só a qualidade, que eu acredito que é o básico que qualquer profissional deve se preocupar, mas também com todo o contexto, esse contexto que você trouxe. Não é só a venda ali de um procedimento estético para deixar aquela pessoa mais bonita, mas entender esse contexto como um todo, porque muitas vezes pode ser que não seja o caminho, não é por aqui. Exatamente, é isso. A gente precisa cuidar, né, dessa pessoa como um todo, entender todo o contexto e aí seguir o caminho mais fiel a essa pessoa. E não seguir a manada, né? Então, vamos então harmonizar todo mundo da mesma maneira, vamos fazer todo mundo a mesma coisa. E isso tem muito a ver com o fato de qualquer pessoa assim, no sentido de… Eu não sou da área, né, gente? Então, eu posso falar besteiras aqui. Mas até um determinado momento recente, um passado não muito longe, mas recente, outros profissionais, dentistas, profissionais de outras áreas, podiam aplicar botox e fazer procedimento. Podem, mas agora alguma coisa mudou. Eles precisam fazer alguma coisa. O que é isso que mudou, Lígia? Na verdade, existem cada área da saúde. Por exemplo, uma enfermeira. Uma enfermeira, se ela quiser entrar para a área da estética, ela pode, desde que… E aí, cada conselho define as suas regras. Desde que ela faça uma especialização em estética. Entendi. E tá tudo bem. Seja muito bem-vinda. Estude muito. E seja bem-vinda. A questão é que, como a estética dá dinheiro, é o que as pessoas falam, a estética dá muito dinheiro. Elas acham que vai fazer uma especialização, vai sair aplicando qualquer coisa e vai ter retorno. Né? E aí é onde a gente, às vezes, não tô falando da enfermeira em si, tô falando de qualquer outro profissional que advém de outra área para trabalhar com estética. E eu estudo a estética desde 2001. E eu não sei tudo, não tem como saber tudo. A gente continua estudando muito, eu continuo lendo muito, até porque é um mundo que cada tempo se atualiza, é muito rápido, então você precisa realmente estar bem conectada com tudo. E aí, às vezes, eu vejo que a profissional, né, de outra área, de outra formação, faz uma especialização e em um ano ela acha que pronto, agora ela está prontíssima para atender todos os procedimentos estéticos e conseguir entregar um resultado incrível. E assim, não é. Não importa a formação, você precisa estudar muito. Então, outros profissionais da área da saúde podem entrar para estética desde que tenha essa graduação. Se não me engano, o único que não precisa, além do médico, é o dentista. Mas aí o dentista também só trabalha pescoço e cabeça, né? Não pode trabalhar a parte corporal. Mas também, assim, eu tenho muitos alunos dentistas também. Muitas alunas. Então, às vezes a gente fala sobre algo que, obviamente, elas não sabem. E tá tudo bem, porque pele é uma coisa que elas não cuidam.
Elas não dominam, mas tudo bem, vai estudar, vai entender sobre, vai saber o que aquele procedimento vai impactar de forma positiva ou negativa na pele, por exemplo, na saúde da pele, enfim. Então, eu acredito que a gente, como eu disse, né, precisa estudar muito, precisa entender muito, precisa ir tratar de forma individual cada paciente. Pra Com gente certeza. poder entregar o melhor. Eu acredito que eu vi notícias, não lembro exatamente qual era o caso, mas eu cheguei a ver algumas notícias de alguns casos assim que deram muito errado e que a profissional que aplicou nem era esteticista e também não era profissional da área da saúde. Exatamente. É isso. Ela fez algum curso livre e estava atuando como e deu muito ruim. Exato. E tem um dado bem importante que um advogado que defende a causa dos esteticistas, o Guilherme Freitas, ele defende muito a causa dos esteticistas, né? Ele é um advogado incrível. E ele recentemente lançou um dado que não existe no Brasil nenhum paciente que morreu por qualquer procedimento estético realizado com uma esteticista. Esse é um dado muito relevante. Se aconteceu algum óbito, foi por outras classes. Significa que as outras classes são ruins? Óbvio que não. Significa que todo mundo está sujeito a um risco, é natural. Esse caso que você levantou, infelizmente, era uma pessoa que ela era uma profissional micropigmentadora, que para exercer essa profissão você não há necessidade de nenhuma formação acadêmica. Você faz um curso livre, assim como eles estão na mesma classe que o tatuador. Tá. Micropigmentação e tatuador tem a mesma exigência em termos de Anvisa e entendimento e cursos e tudo mais. E ela acabou fazendo um procedimento no qual era um procedimento que deveria ser realizado apenas por profissionais da área da saúde. E ela acabou, então, né, levando a óbito esse paciente. E aí, saiu a nota que a esteticista fez o procedimento. Porque existe a classe médica que são, como eu disse, né? Lucas era médico, então é uma profissão muito antiga. Uma profissão que eles realmente hoje já são super consolidados, muito unidos. Então, eles se protegem. Acho isso incrível, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, eles também acabam, né, querendo, às vezes, atacar outras profissões. Não dá para generalizar, óbvio. Como eu disse, eu já tive aluna médica. Né? Se a aluna médica veio fazer um curso comigo, que sou esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em injetáveis, significa que para ela tá tudo bem. Mas alguns profissionais acham que não, acham que o esteticista não deve trabalhar com determinada questão. E aí, quando saiu essa matéria, que a esteticista, aí foram investigar, averiguar e viram que ela não era esteticista. não tinha formação alguma. Infelizmente, era uma pessoa sem nenhuma responsabilidade. Muito triste ver isso. Triste pra ela, porque eu tenho certeza que não era o que ela queria, é óbvio. Concorda? Ninguém acorda falando, vou fazer isso hoje, imagina. Então, muito triste pra ela, pros familiares dela e principalmente pros familiares, né, da pessoa, da vítima aí. Então, é realmente um caso bem difícil de lidar, porque é um ser humano, né? Porque é uma vida e, enfim. Mas eu acho um dado bem interessante, né? Esse dado de que… Nossa, super importante. Não existe nenhum óbito no Brasil realizado por uma esteticista. Então, muito importante. Exato. Eu acho que a gente tem que propagar isso. E nós, esteticistas, devemos nos unir cada vez mais, sabe? A gente deve… Eu sou uma mulher, uma profissional, que quero que todo mundo cresça. Que todo mundo vá. Até porque tem espaço para todo mundo. Quando eu comecei a dar curso, o meu pai perguntou assim para mim: Lígia, mas você não tem medo? Eu falei, medo do quê? Medo de formar profissionais que serão futuramente suas concorrentes. E aí, eu olhei pra ele e falei, pai, de verdade, eu nem tinha pensado nisso. Mas agora que você tá falando, eu vou pensar. E aí, pensei rapidamente e falei assim, não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque, da mesma forma que alguém tá agora me assistindo e falando, ai, que profissional incrível, que maravilhosa. Tem alguém falando, que péssima.
Concorda? Totalmente. Não é todo mundo que ama a gente, não é todo mundo que gosta da gente. Então, tem espaço para todo mundo. A sua luz vai brilhar aonde você realmente tiver que brilhar, por assim dizer. Então, eu falei para ele, não tenho medo, porque eu tenho certeza que eu tenho a minha essência, o meu jeito, a minha forma de ser. E hoje eu tenho alunas que, inclusive, dão cursos também, né? Ex-alunas que depois criaram seus cursos, profissionais, colegas, nossas assistentes, enfim. Tem a Sil maravilhosa, que eu amo, sempre falo dela, que ela hoje tem curso online, ela cresceu muito na área, ela... Inclusive é uma águia. Inclusive é uma águia soberana, Sil, maravilhosa. Um beijo pra você, águia soberana. Ai, um beijo. Amo a Sil. E ela é uma profissional incrível e ela cresceu muito, ela criou curso online. E pra mim isso é incrível, sabe? Incrível. Sim. E se ela puder pensar sempre assim, e a gente pensar sempre assim, né? Hoje ela faz estética também, a Sil tá fazendo a graduação. Então a gente tem que se unir, tem que se ajudar, tem que estudar, tem que se apoiar, tem que estar junto, sem querer uma puxar o tapete da outra. Você pode não concordar comigo, mas viu, somos todas da mesma classe, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar, né? Independentemente das suas crenças, do que você acredita, dos seus valores. Mas eu acho que a gente tem que fazer tudo com muita competência e uma apoiar a outra. Sempre. Maravilhosa. Não só na área, né? Eu acho que as mulheres têm que se apoiar. Com certeza. Agora, vamos para um momento papum pra gente finalizar. Pra você responder sem pensar. Ai, meu Deus, que difícil. Rapidinho. Vamos? Vamos. Um medo. Hoje, não da morte, mas de morrer por conta do meu filho. Uma frase. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Um livro. Citei, pode ser o mesmo? Porque os homens amam as mulheres poderosas. Uma comida. Atualmente, comida japonesa. Um lugar. Em casa, com meu marido e com meu filho. Uma cor. Branca. Um animal. Borboleta. Você em uma palavra. Única. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Da minha felicidade. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe? Acho que algumas pessoas sabem que eu sou um pouco chata. Sou um pouco chata. Porque eu acho que eu sou muito metódica, então devo, né? Tem essa coisa, esse lugar de chatice. Em alguns momentos. Meu marido me aguenta. Uma música. E agora você vai ter que cantar. Olha, eu fiquei chocada com essa informação. Porque quando você falou do animal, eu ia até brincar, vou falar uma gralha, né? Porque eu sou péssima cantando. Mas tudo bem. Mas eu te ajudo, eu sou ótima cantando. Maravilhosa, incrível. Obviamente, né, eu já sabia dessa informação, então já escolhi uma música aqui. E tem uma música que eu gosto. Eu não sou muito ligada à música, não sou uma pessoa conectada com música, ao contrário do meu marido, que é. Mas tem uma música que é super antiga, que talvez as pessoas nem conheçam. Mas eu amo. E ela é uma música divertida, porque eu tenho uma essência bem divertida em alguns momentos. E ela é uma música que fala exatamente o que todos nós somos, exceto a bailarina, que é a ciranda da bailarina. Você conhece? Não, pelo nome, não. Talvez já tenha escutado. Pode ir? Vai lá. Procurando bem, todo mundo tem bereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de creolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem.
Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir. Eu amei medo de cair. isso! Eu tô olhando pro seu filho ali, ele achando a maior graça. Traz ele pra cá. Vem aqui dar um oi. Vem Ele dar um ama oi. aparecer, ele ama aparecer. E ele tá ali, rindo. Lindo. Fala um oi aqui pra todo mundo. Oi. Oi, fala oi. O Heitor esteve com a gente num evento, no Congresso Only Estética, que nós cuidamos e faço parte da curadoria desse evento. E ele, o ano passado, fez uma homenagem, né, pra mim, me levando um troféu incrível, não é? E ele subiu no palco e ele gosta muito de aparecer, ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu não tenho nem explicação. A gente tá até combinando, ó, verde e amarelo. Ele ama se vestir assim de jogador. É verdade, vocês estão super se combinando. Heitor, o que você mais gosta na sua mãe? Tudo. Ai, meu Deus, que lindo! Ai, meu amor. Tudo! Tudo. Até a chatice que ela falou. Eu sou chata? Um Sim. pouco, sou, Sim. né? Mas ele ama, Ele ama. viu? Ai, que coisa mais linda, gente. Que lindo. Heitor tava lá, rindo da música. E eu olhando pra ele e assim, como Ele assim, achando o Heitor, máximo. essa música? Que música engraçada. Eu nunca tinha ouvido. Não. E eu fiquei pensando, as águias, principalmente as que já te conhecem, até as que conheceram aqui, devem ter ouvido e pensado, meu Deus, nunca imaginei que Lígia ia cantar essa música. Muito inusitada, não é mesmo, Águia Soberana? Exatamente, Chico Buarque. Chico Buarque! Uau, eu não conhecia essa música. É uma música muito antiga, óbvio, né? Uma música que, de fato, eu gosto dela só porque traz essa questão de que todo mundo tem um problema. Sim. Todo mundo tem questões. Todo mundo está aqui neste mesmo mundo, neste mesmo movimento desafiador aí que a gente, né, vive. Lógico, aí fala da bailarina. Então, e isso aí... que eu ia perguntar. No fim, a bailarina tem alguma coisa A bailarina ou não tem. Ela não tem nada? Ela é perfeita, mas traz realmente essa questão que, assim, lógico, né? Falando, né, da bailarina, mas eu acho que, embora todo mundo tenha, e é óbvio que ela também vive neste mundo e também é para ter, mas eu acho que se a gente se olhar e não se não se prender às coisas ruins, você pode realmente brilhar. É tudo que a gente estava falando, sabe? Sobre você não parar pelas questões que você tem, pelos problemas que você tem, sabe? É você continuar e ela brilhando, né? Eu já tenho uma amiga que é bailarina e você vê ela lá lindamente brilhando e os pés da bailarina. Só a bailarina sabe Só o a quanto bailarina ela sabe, sofre né? Então, pra estar ali. E é doloridíssimo você estar lá numa sapatilha de ponta, né? Eu nunca estive, mas conversando com pessoas que já estiveram, é muito dolorido. Nossa, dá pra imaginar. E é você sair da sua zona de conforto, né? Totalmente. É muito dolorido, é muito difícil às vezes. E aí você precisa se dedicar. Porque, obviamente, problemas a gente tem, né? Totalmente. Eu acredito que agora eu não posso deixar de te fazer uma última pergunta, pensando em todos esses desafios, esse contexto e os problemas e a bailarina. Um último conselho para a mulher que está aqui do outro lado. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, olhe para o seu objetivo final e não desista. E principalmente tenha um objetivo, porque se você está andando atrás de algo que você nem sabe o que é, você nunca vai saber se você chegou. Uau! Eu tenho certeza que este episódio te inspirou muito, Águia Soberana. Quer inspirar outra mulher hoje? Compartilhe
este episódio agora com ela, aquela amiga, aquela mulher que você tem certeza que vai ouvir essa mensagem de hoje e vai se inspirar com ela. Lígia, como a gente faz para te acompanhar todos os dias para conhecer mais sobre o seu trabalho? Onde a gente te encontra? Instagram, Lígia Baradel Academy. Se puder deixar aí. A gente vai deixar na na descrição. Ótimo, porque Lígia Baradel Academy às vezes fica difícil de encontrar. Mas Lígia Baradel Academy é o meu Instagram. Estou lá praticamente todos os dias, sempre na parte dos stories, mas também feed, com bastante conteúdo interessante, relevante. E é isso. Sigam a Lígia nas redes sociais, é óbvio também, sigam o Inspira Talks. Se você ainda não me acompanhava, @AlilaInspira em todas as redes sociais. Toda quarta-feira, ao meio-dia, sai um episódio novo aqui do Inspira Talks, no YouTube, no Spotify. Pra gente é muito importante que você nos ajude a disseminar essa ideia do Inspira Talks. Essas mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder, realização. É o podcast do Empreender Feminino. Pra gente é importante que você compartilhe. Aqui embaixo tem botões para você compartilhar com as mulheres que você ama, para você curtir, para você comentar. Deixa aqui pra gente o que fez sua alma vibrar, o que você mais gostou deste episódio aqui hoje. Lígia, foi uma alegria imensa te receber aqui, Águia Soberana. Muito obrigada, Lila. Fico muito feliz, lisonjeada de estar aqui. Espero ter, com alguma frase, alguma palavra, impactado uma pessoa, pelo menos, sabe? Para que essa pessoa possa entender cada vez mais o seu propósito, entender o que veio fazer aqui. E muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz, lisonjeada, viu? Você nos inspirou, Águia Soberana. Obrigada a você que está aí do outro lado. É uma alegria receber você aqui com a gente. Toda quarta-feira a gente se vê no próximo episódio. Tchau!